Vamos agora à live de leitura. Esse dia 19 de maio. Iniciando o livro de Esther. Esther é o último livro histórico de Israel. Na história do povo de Israel. O último livro histórico é Esther. Depois de Esther, é Jó em diante, até Cantares de Salomão, são os livros poéticos ou os livros românticos, como alguns dizem, mas é o livro de poesia. É uma das categorias que tem na Bíblia Sagrada, a divisão dela. Então vamos iniciar agora este livro de Esther. E vamos aprender o que ela fez. Porque ele tem o livro dela. Vamos aprender hoje. Mas eu quero lembrar a vocês que não é pregação, é só leitura. E mesmo sendo somente leitura, Deus consegue nos ensinar algo. Tá bom? Nesse dia 19 de maio, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Vamos lá. Pega a sua Bíblia, livro de Esther. Esther tem 10 capítulos. Autor do livro é desconhecido. O tema do livro é o cuidado providencial de Deus, datado aí nos anos 400 a 460 a.C. Vamos aqui iniciar. Antes de iniciarmos, vamos ler qual é o conteúdo do livro de Esther com o Novo Testamento, que diz assim: não há referência ou alusão a este livro no Novo Testamento. Todavia, o ódio de Amã aos judeus e seu complô visando o extermínio de todos os judeus do Império Persa é uma prefiguração no Antigo Testamento do Anticristo, do Novo Testamento, que procurará destruir todos os judeus e também os cristãos no final da história, né? Aí pede para ver o livro de Apocalipse. Então, vamos entender aqui. Que um rei, não foi o rei, alguém incitou criar circunstâncias para que eliminasse todos os judeus da face da terra. Então o livro de Esther começa assim, capítulo 1, vamos ler o capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, nesse dia 19 de maio. Diz assim: o banquete de Assuero. E sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos, o poder da Pérsia e Média, os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabados aqueles dias,
fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pófiro, e de mármore, e de alabastro, e de pedras preciosas. E dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o beber era por lei, ou seja, beber, consumir bebida, vinho, bebida quente, era por lei, feito, sem que ninguém forçasse a outro, porque assim eu tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Varte fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Varte, a rainha recusa assistir ao banquete. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bistra, a Bonita, Bigtá, a Bagita, Zetá e Careias, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Varte com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Varte recusou ouvir conforme a palavra do rei pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. Os mais chegados a ele eram Casena, Setar, Admata, Tazes, Meres, Macena, Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos que viam a face do rei e se assentavam os primeiros no reino. O que segundo a lei se devia fazer da rainha Varte, por não haver cumprido o mandado do rei Assuero pela mão dos eunucos. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes, não somente pecou contra o rei, a rainha Varte, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia deste feito da rainha saíra a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos aos seus olhos quando se disser: mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença a rainha Varte, porém ela não veio. E neste mesmo dia as princesas da Pérsia e da Média dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, ouvindo o feito da rainha, e assim haverá assaz, desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue que Varte não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei deu o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. E ouvindo-se o mandado que o rei decretar em todo o seu reino, porque é grande, e ouvindo-se o mandado que o rei decretar em todo o seu reino, porque é grande,
Todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até a menor. E pareceram bem essas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que isso se publicasse em todos os povos conforme a língua de cada um, né? Então aí você vê que tem algo bem interessante nessas passagens que você pode refletir e tirar um ensinamento para a sua vida. Vamos para o capítulo 2. Assuero casa com Esther. Passadas essas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vaste, do que fizera e do que tinha decretado ao seu respeito. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens, formosas à vista, e ponham o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens, formosas à vista, na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e desse-lhes os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vaste. E isso pareceu bem aos olhos do rei, e assim fez. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita. Que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, a qual transportaram Nabucodonosor, rei de Babilônia. Este criara a Hadassa, que é a Esther, filho do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça, bela de aparência e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Sucedeu, pois, que, divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai ou Regai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos, como também lhe dá 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para se informar de como Esther passava e do que lhe sucedera. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma, segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, entrava a moça ao rei, tudo quanto ela desejava se lhe dava, para ir da casa das mulheres da casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava a segunda casa das mulheres debaixo da mão de Sarrasgás, eunuco do rei,
guarda das concubinas, não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada por nome. Chegando, pois, a vez de Esté, filha de Abiail, tio de Madorqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos a viam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e fez rainha em lugar de Vaste. Então o rei fez um grande convite a todos os seus príncipes e os seus servos para a festa de Esther, e deu repouso às províncias e fez presente segundo o estado do rei. E reunindo-se segunda vez as virgens, Mardoqueu estava sentado à porta do rei. Esther, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esther cumpriu o mandado de Mardoqueu, como quando a criara. Mardoqueu descobre uma conspiração. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, Bigitã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram, pois, as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Esther. E Esther o disse ao rei em nome de Mardoqueu. Inquiriu-se o negócio e descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Capítulo 3. Amã é exaltado e cria ódio a Mardoqueu. Capítulo 3. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que transpassas o mandado do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe ele isso, de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã para o verem, se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor, porém seus olhos teve em pouco, o pôs as mãos só sobre Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que haviam em todo o reino de Assuero ao povo de Mardoqueu. Amã pretende matar todos os judeus. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou por isto é a sorte perante Ramã, de dia em dia e de mês em mês, até o do 10º mês, que é o mês de Adar.
E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amidata, Agagita, e adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Então chamaram os escrivães do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e conforme tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes do rei, e os governadores que havia sobre cada província, e nos principais de cada povo, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu. E com o anel do rei se selou, e as cartas se enviaram pela mão dos correios a todas as províncias do rei, que destruíssem, matassem e lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até o velho, né? E as cartas se enviaram pela mão dos correios a todas as províncias do rei, que destruíssem, matassem e lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em o mesmo dia, a 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que saqueasse o seu despojo, uma cópia do escrito para que se proclamasse a lei. Em cada província foi enviada a todos os povos para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram, e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã. E o rei e Amã se assentaram a beber. Porém, a cidade de Suzã estava confusa. Porém, a cidade de Suzã estava confusa, né? Ó, já ficar aqui nesse capítulo 3, mas você vai ver que essa sombra de destruir os judeus, Esther, ela vai aplacar. O povo judeu aí, ele vai ser totalmente destruído por conspiração, certo? O povo judeu em si, todo ele, Israel. Se você for ler o Novo Testamento, o judeu aí é como se ele fosse Jesus. Só um corpo. Jesus representando todos os judeus ali diante de Pilatos, né? Governador. E a mulher deste governador seria Esther, na luz desta palavra, tá? Quando você lê o Novo Testamento. Porque quando o governador ele ia condenar Jesus, ele foi induzido pela sua mulher para que não o condenasse, porque não encontrou nele culpa de nada, como aconteceu aqui, né? O rei Assuero ia destruir os judeus sem culpa nenhuma, e a mulher Esther vai aqui intervir, vai falar com o Assuero, e lá a mulher do governador, diante ali, também faz com que ele tenha misericórdia de Jesus, porque ele não encontrou culpa nele. Ou seja, mais uma vez dá alusão a isto, que Esther aplacou aqui, e essa sombra repete-se lá no Novo Testamento, quando a mulher de Pilatos faz isso também. Ela aplaca
para que ele tenha misericórdia de Jesus, porque não encontrou culpa nenhuma. É um momento que ele diz assim: eu lavo minhas mãos, entregarei você ao seu povo e ver o que ele decide, né? O que eu quero dizer com isto? Que devemos aprender que sempre seremos entregues como ovelhas para o matador. Sempre alguém vai querer criar algo contra você, sendo que você não tem culpa de nada. Porém, sempre vai ter uma pessoa para interceder por você. E essa pessoa hoje é o Espírito Santo que intercede por nós. Então, tire esta lição que você não está só, que o Espírito Santo ele está com você todo dia, na pessoa de Jesus Cristo, crendo no Senhor Jesus e tendo Deus como nosso Pai. Então ficamos aqui neste capítulo 3, neste dia 19 de maio, e prosseguiremos para os próximos capítulos e vamos descortinar essa história do que vai acontecer aqui com Esther, com o rei Assuero, com os judeus, com seu tio Mardoqueu e contra todos estes que criaram essa conspiração. Até a próxima live, no nome de Jesus.